estão alterando o seu escudo. Disso para isso. Esta atitude não se trata de uma simples mudança. Ela é muito mais profunda do que parece. E hoje vamos conversar um pouco sobre os perigos do minimalismo. Em suas redes sociais, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que estará fazendo uma mudança de seu escudo, símbolo quase que centenário da seleção portuguesa, para aquilo que alguns especialistas estão acusando de ser uma imagem gerada, pasmem, por inteligência artificial. Embora hajam aqueles que falem do simbolismo representado no escudo novo, vamos deixar isso de lado. Precisamos lembrar do problema em questão: a remoção de símbolos tão importantes quanto aqueles que permaneceram. O principal deles é a Cruz da Ordem de Cristo. É um símbolo de orgulho português, milenar, com raízes nos Cavaleiros Templários, e o símbolo em si é bimilenar, porque retrata a cruz, o madeiro no qual nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, e é usado pelos cristãos desde sempre como um símbolo de redenção, esperança e sacrifício. Voltando um pouco na linha do tempo, este foi o símbolo estampado nos galeões portugueses que desbravaram o mundo e levaram a fé aos 4 cantos do globo. Mas aparentemente, a Federação Portuguesa de Futebol tem vergonha da sua própria história. Isso, com dureza digo, é na verdade um movimento mundial que tem acontecido em todos os países. Um movimento de apagamento histórico, mas se enganam aqueles que pensam que essa crise é recente. Ela tem raízes históricas. Todas elas começaram no Iluminismo, um movimento francês que buscava inverter a ordem natural de tudo. Diferente do que eles pregam, não buscava a igualdade do ser humano. Ele buscava endeusar a intelectualidade ao ponto de considerar que seres humanos eram incapazes de pensar por si mesmos. Logo, apenas os iluminados dos seres humanos teriam o direito de ditar o futuro de todos. Essas ideias influenciaram, por consequência, Karl Marx, o pai do socialismo e do comunismo. Tinha uma visão completamente utópica de que todos os seres humanos tinham as mesmas capacidades e deveriam ser considerados iguais, não em questão de direitos ou de como são interpretados perante a lei, mas sim em questões culturais. Todos deveriam ter uma opinião idêntica, todos deveriam voltar as suas vidas para o mesmo ideal, o Estado, substituindo o conceito de fé natural do ser humano e principalmente em Deus, Criador de todas as coisas. O conceito cristão que formou o Ocidente foi descartado por Marx, e no lugar de Deus estaria agora o Estado, e todo cidadão deveria viver em prol do Estado. Mas essas ideias são difíceis de digerir se elas estão sendo propagadas abertamente. É necessário haver uma maquiagem que oculte o verdadeiro ideal e a verdadeira intenção daqueles que as propagam. Uma delas é a arte. A raça humana sempre se pautou pelo visual e sempre expressou as suas ideias e o seu modo de vida por meio da arte, seja ela em pinturas, construções e até mesmo nas vestimentas. A arte é uma forma de comunicar o interior do ser humano e até mesmo as suas ideologias, por meio de materiais, construções e etc. Ao longo dos séculos, o Ocidente se formou em cima do material clássico. E é justamente por meio da arquitetura que os inimigos da beleza buscam destruir aquilo que nos fundou. O que há de mais comum no Brasil hoje em dia é o brutalismo e o modernismo. São dois estilos arquitetônicos que parecem inofensivos,
mas eles escondem uma verdade. Ambos são estilos que não possuem identidade nenhuma em si, tanto que os comunistas os chamavam de estilo internacional. Era um padrão que não tinha adaptação clara. Como um copia e cola, ele não possuía nenhuma característica que o distinguisse, a depender do país que estivesse. Obviamente, hoje em dia há algumas variações no estilo modernista e no brutalista, mas a essência deles é a mesma, não ter essência nenhuma. Para os arquitetos que tinham formação socialista e desenvolveram seu projeto arquitetônico na União Soviética, havia um ditado: para que o novo homem socialista fosse criado, era preciso revolucionar a forma como ele vivia, habitava e o ambiente no qual ele passava o seu tempo. Para isso, no ideal comunista de trabalhadores contra opressores, chefes de empresa e empresários, haveria necessidade de haver também uma desconstrução da arquitetura. Os ornamentos ditos pelos comunistas como inúteis deveriam ser prontamente descartados. Segundo a filosofia comunista, a arquitetura nunca foi estática, apenas estética, mas uma ferramenta de transformação social e cultural. Seguindo o princípio materialista de que tudo envolvia matéria, tudo estava ligado à matéria, o mínimo era o objetivo. Nada que não fosse funcional deveria ser incluído em uma residência, em uma habitação ou um espaço público. Isso porque mentes muito ocupadas com arquitetura e com o porquê de cada elemento estrutural e arquitetônico em uma parede era um perigo para o regime, porque era mais difícil plantar ideias de desconstrução em mentes que buscavam respostas. Entre, por exemplo, numa igreja histórica em qualquer lugar do Rio. Vamos pegar, por exemplo, a antiga Catedral do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. O Círculo Monárquico do Rio de Janeiro esteve recentemente nesta igreja, participando da reinauguração de seu Museu Sacro, que foi restaurado para fins de exposição. Podemos ver a magnitude de uma estrutura que não apenas representa um baluarte de fé, mas é um histórico daquela localidade e daquela nação. Qualquer um que entra pelas portas da Antiga Sé imediatamente tem seu olhar voltado para o altar e elevado para o teto, onde pinturas e afrescos estão disponíveis, de detalhes cujo nome muitos não conhecem. Eu mesmo me incluo nisso. E isso é intencional, porque o ser humano está sempre em busca de respostas. E se uma construção possui elementos que chamam a atenção de alguém, mas ele não sabe do que se trata, ele vai pensar naquilo e vai buscar respostas, vai buscar conhecer o que aquilo é. Já na arquitetura minimalista, como é o caso da nova Catedral do Rio de Janeiro, não há necessidade de passear os olhos e apreciar cada elemento da estrutura. Ela tem um padrão, concreto armado e espaços abertos, só. Ela pode ter até vitrais e etc., mas a regra é a mesma. Não há nada que cative o olhar das pessoas quando entram, senão a altura monumental. Mas isso é algo que basílicas importantes, como a Basílica de São Pedro no Vaticano, e até mesmo como o Santuário Nacional de Aparecida, que não foi construído num estilo necessariamente clássico, possuem e fazem com que as pessoas olhem para cima, para os grandes domos que adornam essas grandes construções. Outros exemplos no Brasil fazem jus a essa destruição da cultura. Um deles é a própria capital. Brasília foi projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer declarava-se abertamente comunista e considerava o socialismo uma inspiração de vida. Disse inclusive que se inspirou muito em Le Corbusier, um arquiteto suíço-francês que se inspirou muito no modelo soviético e que pelos soviéticos era considerado o pai do modernismo. No entanto, há uma verdade oculta. Ela foi baseada na Cidade das Utopias, um conceito soviético que pensava numa cidade onde a elite do proletariado, isso mesmo, parece até contraditório, poderia comandar toda a revolução sem ser incomodada por aqueles que eram incitados. Com ruas largas para que protestos fossem reprimidos, edifícios sem nenhuma aparência cativante, senão a sua monumentalidade. Grandes tamanhos, corredores e proporções abstratas. Parece familiar? Eu não estou descrevendo Brasília, estou descrevendo a cidade da utopia. Agora olhem para o Rio de Janeiro, mesmo o Rio de Janeiro como está hoje.
Estamos cercados de construções históricas que fazem com que o olhar de qualquer um pare e processe aquilo que vê. E se queremos voltar ainda mais para o Paço de São Cristóvão e comparar com o Palácio da Alvorada, ambas as residências dos chefes de Estado do Brasil, não há comparação. Enquanto um expressa a força do povo brasileiro, até mesmo com sua cor amarelada, que transmite certa esperança e conexão com o povo, jardins integrados com a paisagem e disposição de alas do edifício de maneira monumental, nós temos o Palácio da Alvorada, que não possui nenhuma característica que atrai os olhos, senão as formas estranhas, e seus jardins quase que sem vida nenhuma, planos. E isso se torna cada vez mais presente em países republicanos, pois em países monárquicos há uma certa devoção popular pela preservação do patrimônio. Mesmo que também estejam acometidos desta pandemia modernista, só o fato de haver um rei, uma família real, é o suficiente para que prédios históricos sejam preservados e utilizados para tais fins. Esse é o problema que a seleção portuguesa está enfrentando com a sua diretoria, uma redução do orgulho histórico de Portugal. Nosso desejo é a preservação daquilo que nos dá identidade, é a preservação arquitetônica e simbólica de tudo aquilo que nos une e que nos dá um sentido. Devemos abrir nossos olhos, porque até na nossa bandeira já mexeram. Antes cheia de simbolismo histórico no centro, foi tampada por uma bola azul pelos republicanos golpistas. Mesmo que o regime tenha mudado, todos foram contra a primeira ideia de bandeira. Essa porcaria aí. Foi nesse momento que a síndrome de vira-lata começou a aparecer no Brasil. A partir do momento que esquecemos do Brasil e começamos a imitar os Estados Unidos. Nós não devemos copiar nenhum país, seja ele republicano ou monárquico. Nós devemos traçar a nossa própria linha. Sim, nos inspirando em países, mas lembrando que somos um povo diferente e que nossa cultura é diferente e que, portanto, nada que é aplicado lá fora vai funcionar da mesma forma aqui. É justamente neste ponto que a Federação Portuguesa peca, imitando essa onda modernista, tentando deixar tudo mais clean, como os outros falam, mais limpo, acaba-se por remover identidade histórica e negar a sua própria existência. Quando a beleza vira um problema, já reparou como estamos cercados por prédios, objetos e ambientes cada vez mais lisos, frios e sem personalidade? Em nome do minimalismo, estamos trocando a riqueza dos detalhes pela estética do vazio. Vivemos a era do minimalismo. Em nome da praticidade, eliminam-se ornamentos, detalhes e riqueza visual que durante séculos deram alma à arquitetura, à pintura, à escultura. O belo cede lugar ao funcional e o expressivo ao vazio. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para produzirmos mais conteúdos deste tipo. Muito obrigado a todos. Viva Dom Bertrand! Viva o Brasil!